Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, abram as vossas Bíblias na terceira carta do apóstolo São João, lá no finalzinho, né? A última carta dele, antes do livro de Judas e de Apocalipse, né? A terceira é uma carta curta, né? Nós vamos ler, ela contém 15 versículos. Nós vamos estar lendo aqui, né? E uma parte, depois nós vamos para outra. Senhor nosso Deus e Pai, nós teus filhos que estão procurando, eu agradeço, te louvo-te por tudo que tu tens feito em nossas vidas nesta noite. Deus, usa-me agora na palavra da noite, no Pai oficial, conforme a tua vontade, o teu querer, e que tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, trouxe ao meu coração, ao eu estar lendo essa carta, e eu transmita, meu Pai, a fidelidade da tua palavra, o Senhor amado, igreja pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Então, essa carta não tem capítulo, é só versículo, né? Ela é contida de versículos e não capítulos. Então, do verso 1, vamos meditar até o 8, né? Depois nós vamos ir até onde vamos repetir. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, prossegues fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? Então depois nós vamos para outra parte, para não ler muito e confundir a nossa mente, né? Então, aqui o apóstolo São João, que é o autor dessa carta, ele se apresenta como presbítero. Pastor, mas ele não era apóstolo. Mas aqui ele se apresenta como presbítero, não é? E o fato dele estar se apresentando como presbítero não quer dizer que ele não era presbítero. Ele era apóstolo, entendeu? E não deixava de ser presbítero. Porque às vezes as pessoas se apegam muito ao nome, ao título, não é? E o presbítero que tinha também, né, essa vocação administrativa, e tinha tudo a ver com o apóstolo São João. Então, quando a Bíblia ela nos traz esse entendimento, como o apóstolo que se apresentou, né? Verso 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade, isso não fazia com que ele não fosse apóstolo. Isso é até uma forma de se expressar, não é verdade? Então, por exemplo, você vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus é Senhor. Às vezes tem versão bíblica que está escrito assim, Senhor. Tem outras versões que às vezes no mesmo versículo está Jesus. E vai alterar alguma coisa? Ele é Jesus, Ele é Senhor, Ele é nosso irmão, Ele é o nosso rei. Então, por isso que ele disse aqui, né? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então ele amava a esse Gaio, que era uma pessoa ali importante na igreja, certo? E o 3
trecho aqui, a narrativa, fala o porquê que o apóstolo presbítero, né? Apóstolo, presbítero, tanto faz, né? Amava ele. E aqui ele saúda ele de uma forma tão agradável, que soa tão bem, né? Olha só, verso 2: Amado, acima de tudo, faço votos. Quer dizer, ele orava a Deus pela prosperidade. Fazer votos aqui é oração, né? Seria isso. Por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, quer dizer, o apóstolo São João, ele orava a Deus por Gaio, para que ele prosperasse em tudo, assim como era próspera a alma dele, como ele era próspero espiritualmente. Aleluia. Entende? Então eu acho que é da vontade de Deus que nós possamos ir bem em tudo. Certo? Agora, isso não quer dizer que sempre vai dar tudo certo, tudo vai sempre bem. Não é exatamente isso. Esse era o desejo, a oração do apóstolo São João para Gaio, que era uma pessoa influente na igreja. Assim como era próspera a alma dele, espiritualmente ele era uma pessoa próspera, o apóstolo São João orava a Deus para que ele fosse próspero também em tudo em sua vida. Não é? Prospere a saúde assim como é próspera a tua alma. Como diz aqui, né? No versículo de número 2: Faço votos por tua prosperidade e saúde, acima de tudo, né? Entendeu? Então, uma coisa que ele orava a Deus é para que Gaio fosse próspero em sua saúde. Ele orava a Deus por isso. Agora, isso não quer dizer que, né, Gaio nunca iria passar mal, de repente, né, ia passar por um momento difícil, às vezes, em sua saúde. Era a oração do apóstolo São João, certo? Como eu falei aqui, que ele queria que ele fosse bem em tudo, né? O versículo diz: acima de tudo, ele fazia votos para que ele prosperasse em sua saúde, como era próspera a sua alma. Então Deus quer que nós estejamos bem espiritualmente e fisicamente. Não é verdade? Deus quer que nós vamos caminhando a cada dia, né? Bem, tanto na vida espiritual quanto na vida física. Esse era o desejo do apóstolo São João para o amado Gaio, a quem ele amava na verdade. Certo? Porque quando você ama alguém, você quer que esse alguém ele vá bem só em uma área da vida? Não, você quer que ele vá bem em todas as áreas, né? Tanto na vida espiritual quanto na vida material. E como eu disse aqui, é lógico que isso não quer dizer que tudo iria dar certo para ele nos mínimos detalhes, não é isso? É porque nós oramos a Deus, por exemplo, assim: Senhor, abençoe os irmãos para que eles vão bem em suas funções, nas mais diversas áreas da sua vida, né, de suas vidas, né? Então nós oramos a Deus dessa forma. É um desejo, né, que nós temos também para com os irmãos, uns para com os outros. Ao verso 3: Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, da tua verdade, né? Falando da verdade, Gaio, como tu andas, vives, né, na verdade. Então, aqui João já vai descrevendo o apóstolo por que ele amava Gaio. Porque os irmãos chegaram lá e deram notícias de Gaio para João, falando ao João, o apóstolo, né, que ele era um homem que vivia na verdade. Por isso que João amava ele, o apóstolo, porque ele vivia na verdade. Certo? O apóstolo São João não ia amar uma pessoa assim, dessa forma, de como ele está especificando aqui, por nada. A gente deve amar o próximo, é lógico, mas aqui ele fala de um amor que ele tinha por Gaio
viver na verdade. Aleluia. Os irmãos que tiveram com Gaio, passaram lá na igreja, né, e tiveram ali contato com Gaio, eles ficaram alegres, eles ficaram ali diante do Senhor, motivados, inspirados. Por quê? Porque eles viram um homem de Deus, um homem que vivia na verdade. Então nós temos que viver na verdade que nos libertou. Então a verdade nos liberta para que nós vivamos nela. Aleluia. Nós temos que ter isso na nossa mente. A nossa maneira de viver tem que ser uma conduta que condiz com a verdade da palavra de Deus. Senão não vai gerar fruto. Então Gaio, ele exalava, né, o bom perfume de Cristo. Porque ele tinha isso em sua vida. Ele era um homem, né, que vivia naquilo que ele conhecia da palavra de Deus. E o verso 4 ele diz assim, ó: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o apóstolo João fala uma coisa aqui que é uma verdade bíblica para nós. Ele não tinha maior alegria do que esta, de saber, de ouvir que os irmãos viviam na verdade. Não é? Então, qual que é a alegria de Deus, de um homem de Deus também, como era o apóstolo São João, e de qualquer pastor também, e de qualquer irmão também que é maduro na fé? É de estar sabendo que os irmãos estão vivendo na verdade. Aleluia. Porque nós fomos chamados para que vivamos na verdade. E a gente sabe, irmãos, que viver na verdade não é fácil, mas é necessário, é preciso. Se tem algo que o Senhor não abre mão, é de que nós vivamos na verdade. Ele não abre mão disso jamais. Pastor, mas eu conheço muita gente que não vive na verdade. Bom, eu também conheço, mas não é a receita. Qual é a receita de Deus para nós? Que nós vivamos na verdade. Porque Ele é a verdade. Se Ele nos libertou, nós temos que viver na verdade. Isso não quer dizer que nós não vamos cometer um erro, que nós não vamos, uma hora ou outra, deslizar. Isso acontece. Isso também não quer dizer que a pessoa não vive na verdade, que ela cometeu um erro. Mas nós temos que ter esse padrão, esse foco. Verdade. Não é? E no verso 5 ele diz assim, ó: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, verso 6, perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Olha só, Gaio, ele procedia fielmente no convívio dele com os irmãos, naquilo que ele praticava, não é? Não somente com os irmãos da igreja, mas também com os irmãos de fora da igreja. Estrangeiros aqui são os de fora da igreja, não é? Então ele era uma pessoa dentro da igreja de uma forma, e para com a igreja lá fora, os irmãos lá fora, ele se portava da mesma maneira. Está vendo? Por que ele vivia na verdade? Ele era uma pessoa só, em todos os lugares. Ele não era aquela pessoa que quando está num lugar é de um jeito, quando está no outro é do outro, não. Certo? É algo que tem que aprender. E ele era tão dado a essa prática de viver na verdade, que, como fala aqui, os irmãos deram testemunho do amor dele. Por que os irmãos falaram do amor dele? Porque eles viram o amor dele. Então as pessoas vão falar de você aquilo que elas veem em você. Em mim também, lógico. E isso não quer dizer que todas as pessoas falam de nós aquilo que é verdade. Não é isso que eu estou falando. Essa é uma outra mensagem. Aqui é os irmãos que testemunham, que convivem com a gente e veem na gente o modo de vida que a gente leva e pronunciam aquilo. Olha só, então Gaio não era uma
pessoa qualquer, não era uma pessoa simplesmente que era um líder da igreja, uma pessoa importante da igreja, ele era igreja também. Certo? Então por isso que os irmãos falaram bem dele. E o apóstolo São João, metade do verso 6, continuou falando: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Quer dizer, você falar muito bem, fazendo isso que você está fazendo, continuando a fazer, não é? Porque isso agrada a Deus. Está vendo o negócio? Pois, verso 7, por causa do nome de Jesus, no caso, né, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Quer dizer, esses irmãos saíram para pregar a palavra de Deus sem cobrar nada dos irmãos descrentes. Gentios aqui são descrentes, né? Então, quando eles chegaram lá na igreja de Gaio, o que Gaio fez? Acolheu eles. Vocês são de Deus, vocês estão pregando a verdade, vocês estão precisando de ser assistidos. Vem cá que eu vou assistir vocês. Não havia partidarismo. Então a obra de Deus tem que ser feita sem partidarismo. Glória. Preste atenção. Ah, pastor, você está falando então que a gente tem que receber tudo quanto é missionário em nossa casa, em nossa igreja? Não. Não é dessa forma. Preste atenção. Chega uma pessoa aqui na igreja, um missionário, igual uma vez chegou um missionário, a igreja era aqui, lá na Júlio Bueno ainda, né? Ele chegou no portão, estava saindo. Aí ele falou comigo assim: pastor, Deus me mandou para cá, não sei se era de Santa Catarina, irmão veio de longe. Eu falei: irmão, mas você foi mandado para cá, é para qual missão? Não, eu fui mandado em missão. Só que a igreja que eu vim para ela não me recebeu. Eu falei: mas quando eles agenciam missões, né, eles acordam essas missões, a própria igreja da qual você pertence, ela conversa com as pessoas daqui para depois enviar os missionários. É assim que eu penso. Então, se os missionários, no caso, por exemplo, você, o missionário, veio e eles não receberam você, então quem tem que te assistir é a igreja que te enviou. É assim que funciona, porque você não veio aqui como um missionário que veio do nada. Ah, Deus me enviou. Não, você foi enviado por missão. Aí ele começou a ficar bem perdido. Aí eu vi que essa missão dele já estava bem descoberta. E começou a se perder. Eu falei: vamos fazer o seguinte, olha só, ele virou para mim e falou assim: eu fui na igreja na frente, o pastor falou para eu procurar o senhor que acolhe pessoas. Sabe você ver? Brincadeira, né? A gente vive num mundo todo cheio de maracutaia, né? Deus que me perdoe. Como pode, né? Aí depois eu fui nessa situação e comecei a também. Depois, passados os dias, não faz mais não. Entendeu? Você foi dar uma referência nossa, não é nem assim como você falou. Então, cuidado com isso aí, você não sabe de quem se trata, quem é a pessoa. Entendeu? Aí o que eu fiz? Levei ele para a Associação de Pastores aqui de Manhuaçu e falei assim: olha, explica a sua situação para eles, que eles têm toda uma estrutura para fazer o levantamento e estarem dando apoio a você. Pronto, levei ele para lá. Eu não fiz nada por ele. Entendeu? Por quê? Como que eu vou receber um camarada na minha casa, porque falou que é missionário, se perdeu nas palavras, e vou colocar ele dentro da minha casa sem saber quem é, da minha família e tudo? Bom, é uma outra questão. Então, não estou falando disso aqui. Não é o que Caio fazia. Qualquer pessoa que aparecia, não, Caio, com certeza ele observava os irmãos que estavam pregando a verdade, que saíram pregando o Evangelho, não cobrando nada das pessoas, e por isso eles precisavam de ser assistidos pelas pessoas. Essa era a questão. Então, quando o Caio via essa necessidade, o que ele fazia? Ele acolhia esses irmãos, ele ajudava esses irmãos que estavam em missão. Então, por essa atitude dele, o nome dele foi propagado. Eles deram testemunho dele, falaram dele para o apóstolo São João.
Olha, Gaio é um homem de Deus. Ele recebe os missionários e ele trata da mesma forma os missionários, pessoas que são de fora da igreja dele, da mesma forma ele trata de como ele trata os irmãos da igreja dele. Aquele é um discípulo do amor mesmo. Aquele apóstolo São João está aprendendo com o Senhor, que João também era chamado, era conhecido como apóstolo do amor, né? A Bíblia nos dá esse entendimento. Aí no versículo de número 8 está escrito assim, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade, né? Ou seja, João está falando para ele, apóstolo, olha, nós devemos acolher esses irmãos para que nós também, fazendo assim, trabalhemos com eles, cooperando pela verdade, não é? Sendo cooperadores da verdade. Então nós aprendemos aqui, nesse primeiro trecho da Bíblia, dessa carta, que Gaio era um exemplo a ser seguido. Era uma pessoa que procurava viver a verdade da palavra de Deus. Por isso ele foi elogiado por João. Por isso que as pessoas falavam bem de Gaio. É lógico que, com certeza, tinha também aquele grupo de pessoas, ou algumas pessoas que não gostavam dele, como nós vamos ver daqui a pouco. Porque, como tem os que gostam da verdade, tem aqueles que se opõem a ela, né? Não tem? Sempre teve isso aí, esse grupo de pessoas. Agora vamos para o versículo de número 9. Escrevi alguma coisa à igreja, João falando a Gaio, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, liderança, ser o primeiro, entre eles, não nos dá acolhida, não nos recebe. Verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Verso 11. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Aqui ele já fala de mais duas pessoas, Diótrefes e Demétrio, uma negativa e outra positiva. Então, João ele elogia Gaio. Talvez Diótrefes pertencesse a uma outra igreja ligada à igreja de Gaio. Talvez ele não estivesse ali na mesma congregação que Gaio estava. Talvez, a Bíblia não fala. Mas o certo é que eles pertenciam à mesma igreja. Só que Diótrefes, diferentemente de Gaio, tinha um comportamento. Ele gostava de mandar, ser o líder, né, ter a primazia em tudo, mas era aquele líder carnal que não acolhia os irmãos. Gaio acolhia os irmãos, Diótrefes não acolhia os irmãos. E ainda assim, ele, como está aqui no versículo de número 9, fazia com que as mensagens do apóstolo São João não chegassem para a igreja. Escrevi, verso 9, alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia deles, não nos dá acolhida. Quer dizer, a mensagem do apóstolo São João não chegava à igreja, porque Diótrefes não deixava. Por que Diótrefes não deixava? Porque a mensagem de João é verdadeira, e ele estava na carne, sendo usado pelo diabo. E luz com trevas não combinam. Uma coisa é mal. Dá para entender que a diferença, certo? O contraste aqui entre Gaio e Diótrefes. Diótrefes queria mandar na igreja exercendo uma autoridade carnal, impedindo os irmãos de serem ensinados, né? De serem ali iluminados pela mensagem do apóstolo São João. Não acolhia os irmãos que o apóstolo São João enviava,
E o apóstolo São João disse no verso 10, que quando ele fosse lá, ele iria trazer essas coisas à memória e falaria com ele diante das pessoas. Como ele fala no verso 10, por isso, se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ainda falava de forma maldosa contra o apóstolo São João e os seus companheiros de fé, seus homens de fé. E não, verso 10 ainda, metade aí, satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha só como é que o bicho era complicado. O que ele fazia? Ele impedia os irmãos que vinham enviados por João de terem contato com a igreja, não deixava os irmãos da igreja dele receberem esses irmãos, e ainda depois expulsava os que queriam receber os irmãos. Olha só que governo autoritarista, ditatorial ali na igreja. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui com esse trecho da mensagem que nós devemos seguir os bons exemplos. A Bíblia ela tem bons exemplos e maus exemplos. Gaio era um bom exemplo, era um exemplo a ser seguido. Era um homem que vivia na verdade, um homem que praticava a verdade, um homem que praticava o amor, um homem que ajudava as pessoas, e por isso ele chamou a atenção de Deus e do apóstolo São João. Já esse outro homem era totalmente oposto a Gaio. Então isso mostra que numa mesma igreja ou no mesmo ministério existem pessoas opostas. Sabia disso? Existe aquele que está fazendo a obra para Deus e de Deus, e existe aquele que está fazendo a obra do diabo e para o diabo. Pastor, mas não tem como a pessoa estar na igreja, às vezes tem pessoa que tem essa mentalidade, Não tem como a pessoa estar na igreja e fazer a obra do diabo, mas a Bíblia fala que tem. Entendeu? Ontem mesmo, a gente conversando na praça ali, à noite, com o rapaz nos falou que ele trabalhou duro, juntou dinheiro, deixava a mulher dele administrar, os irmãos presenciaram essa argumentação, a mulher dele administrar a vida financeira dele, e a mulher dele ia a uma igreja, e essa igreja, e ele não sabia, ele estava tranquilo, ele estava confortável ali, na mulher dele. Ou seja, você que mexe com a minha vida financeira porque não tem tempo de tanto trabalho. O que a mulher fez? Durante os anos que ele trabalhou, juntando dinheiro, fazendo hora extra, praticamente deu o dinheiro todo para a igreja. E a igreja incentivou a dar. Uma mulher cabeça fraca. Aí dizer que quando saiu da firma, pensou, agora tem um depósito bom no banco, quando chegou no banco, R$100 e poucos. Depois de anos de trabalho, hora extra, tudo depositado, R$100 e poucos. Aí dizer que saiu da Caixa Econômica, ajoelhou na praça ali e falou: Senhor, eu sei que o Senhor andou com Deus verdadeiro no céu, o Senhor vai cobrar desses homens que eles fizeram. Para Deus cobra, Mas, por que nós temos essa explicação nessa carta, nessa mensagem tão profunda, falando sobre essa diferença entre Gaio e Diótrefes? De que maneira nós entendemos isso também? Qual que é o ensinamento que a gente tira desse trecho? A igreja, ela não é minha. A igreja não é de ninguém aqui, a igreja é de Deus. Mas o que tem a ver com a mensagem, pastor? Então nós temos que administrar as coisas de Deus para Deus e não para nós. Essa é a questão. Outra coisa, verso 11: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então nós não podemos imitar o que é mal, nós temos que imitar o que é bom. Porque aquele que pratica o bem procede de Deus. O que pratica o mal jamais viu a Deus. Eu estou na igreja,
mas faço coisas que não condiz com a igreja. Então não adianta. O próprio versículo fala que aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Porque se ele é filho de Deus, tem como ele estar ligado a Deus e está fazendo o que é mal? Mesmo na igreja? Mesmo dizendo que é de Deus? Então a pessoa não pode querer ficar somente na igreja. Ela tem que querer, como eu sempre falo para vocês, ser igreja. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. Diótrefes estava na igreja, como eu falei, fazendo a obra do diabo, e Gaio fazendo a obra de Deus. Então nós temos que seguir os bons exemplos. Às vezes você chega em uma igreja e você vê de repente, não estou falando que é o caso aqui não, e nem que não vai ser, isso pode acontecer em qualquer lugar, entendeu? E às vezes não é culpa do pastor, não é culpa da igreja, é culpa da pessoa. É igual no caso aqui, era culpa de quem? De Gaio? Não, Gaio é um líder, mas ele teve que conviver, a Bíblia não fala, né, o desfecho dessa história, com Diótrefes ali até um determinado tempo, esse homem carnal dentro da igreja, administrando a igreja como se fosse uma empresa dele. A igreja não é empresa, a igreja não é comércio, a igreja é a casa de Deus, e na igreja tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter autoridade também, mas não é aquela autoridade para matar as pessoas, é aquela autoridade para pastorear as pessoas, para amar as pessoas, falar com firmeza. Por quê? Porque a obra é dele, a obra não é minha. E João aqui, ele está chamando a atenção de Diótrefes, mesmo a carta sendo interessada a Gaio, não é? Eu não sei se Gaio depois foi até Diótrefes por essa chamada de atenção equivocada, né? Que João, o apóstolo, deu a Diótrefes. Eu não sei se ele foi lá conversar com ele, talvez tenha ido, porque Gaio era um líder, né? E às vezes, irmãos, Gaio estava até vendo isso já, mas precisava de alguém para falar: ó, está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes precisa de acontecer isso, né? De haver uma comunicação ali para que o líder chegue perto da pessoa, mesmo a pessoa sendo também uma pessoa que faz parte da liderança, não é? Porque Diótrefes, ele fazia parte da liderança, ainda tem essa questão. Pastor, mas a igreja não era de Deus, Gaio não era o nome de Deus, como é que eles deixaram um homem desse fazer parte da liderança? Tem coisas, irmãos, que vão acontecendo. As coisas não são da forma de como Deus quer sempre, nem de como aqueles homens de Deus, quando são realmente de Deus, querem. Às vezes as coisas saem do rumo, elas saem do padrão, mas quando Deus ele dá a direção ali, quando Deus, em outras palavras, manda parar para poder ver onde está o erro, para poder aquela pessoa ser corrigida, aquele erro é tirado e a obra vai continuar, e outros erros ocorrerão, porque a nossa vida aqui na terra, a obra de Deus aqui na terra, ela é feita de uma série de recomeços, restaurações. A gente vai solucionando um problema, daí a pouco aparece outro. Você faz um culto na igreja é abençoado, de repente o outro culto já não é tão abençoado. Às vezes o pastor chega e fala uma coisa para a pessoa assimila aquilo por um tempo, depois esquece. No caso de Diótrefes, eu creio que ele já era um homem carnal, ele já era um joio mesmo no meio da igreja. Por quê? Porque ele não era uma pessoa que tinha visão espiritual. Ele dirigia a igreja como se fosse dele. E a pessoa, quando ela dirige a igreja como sendo dela, ou quando a pessoa ela está vivendo o cristianismo dela particularizado, ela tem medo das outras pessoas, ela tem medo de conviver com as pessoas. Por quê? Porque ela está no erro, ela não está no amor, e a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Se a pessoa está com medo é porque ela não foi aperfeiçoada no amor. Então não tem como a pessoa ficar muito tempo na obra de Deus, se escondendo para aqui, se escondendo para ali. Ela tem que viver no amor, porque é no amor que as coisas são esclarecidas. O amor tira o medo do coração da pessoa, o amor te dá coragem, o amor faz com que você faça a obra de Deus, não olhando aquilo que você vai ganhar, mas aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu por Jesus Cristo, que morreu por você, morreu por nós. É assim que nós temos que fazer a obra de Deus. Agora de Diótrefes não, ele era de um jeito medroso, ele vivia na cara: meu Deus do céu, se eu deixar essa mensagem do apóstolo João chegar aqui, eles vão me detonar. Então ele ficava naquela, ele ficava ali protegendo aquela igreja, protegendo, cercando, né? Porque quem
quem protege não faz isso. Ele ficava cercando a igreja, porque ele sabia que se chegasse um homem de Deus ali, ele ia ser expulso. Porque não tem como uma pessoa que é de Deus ficar na casa do Senhor por muito tempo enganando os outros. Tem? Não tem. Então ele vivia atribulado. A mente de Diótrefes, de acordo com essa descrição aqui do apóstolo São João, era uma mente perturbada. Ele vivia pressionado, vivia com medo. E se tem uma coisa que é ruim, irmãos, é o homem de Deus com medo. Né? O homem de Deus fica... É como eu disse no princípio do culto, não é que a gente não tem medo nenhum. Todo ser humano tem um pouco de medo. O medo faz parte da nossa composição humana. Agora, uma coisa é ser medroso, outra coisa é ter medo. Agora, Diótrefes, ele era um camarada que era dominado pelo medo. Por quê? Porque quem vive no pecado, vive com medo, vive pensando, meu Deus, que dia que vai acontecer uma coisa errada? Vive tendo pesadelos, tribulações, perturbado, demônio entra no sonho dele, perturba ele, por quê? Porque está dando brecha para o diabo. Assim era a vida, creio eu, de Diótrefes. Então, o pior lugar para a pessoa esconder é a pior coisa que ela faz na vida dela. Porque a igreja tudo se manifesta. É luz. Então, se o cara quer esconder, não vai perder, não. Não é verdade? Mas Diótrefes, ele estava tendo um entendimento que um entendimento meio a lá Judas Iscariotes, né? Andando com Jesus, só pensando em ganhar, depois acabou traindo mesmo. Então tem pessoas assim, anda na obra de Deus, mas a mente está lá do outro lado. Então ele tem que vigiar com os pensamentos. A igreja não é minha, não é nossa, a igreja de Jesus. Quem morreu por ela foi Jesus. Outra coisa, se a gente não fazer direito, ele tira a gente. Ele dá um tempo. Se a pessoa não fazer direito, ele tira. Qualquer um. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser quem for. Porque Deus não olha para a aparência do homem, ele olha para a conduta do homem. Aleluia. Se ele vê moral no homem, se ele vê que o homem é esforçado, não que o homem não tenha erro, preste atenção, mas se ele vê que o homem é esforçado e tem no seu coração o desejo de fazer a vontade dele, ele vai para o homem. Agora, se o homem não tiver isso aí, ele tira o homem. É assim, Deus trabalha trazendo e também tirando. Não que ele queira isso, mas é do método de Deus. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabe-se que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha só como é bom você viver a verdade. Demétrio é um outro homem aqui, bem referido pelo apóstolo São João. Já Demétrio, as pessoas davam testemunho dele da verdade, por quê? Porque ele vivia também a verdade, assim como Gaio. Todos falavam de Demétrio porque ele vivia também na verdade. Certo? E ele ainda fala aqui, verso 12, depois da Bíblia, na minha Bíblia, aqui, na segunda Bíblia, até a própria verdade. O que é isso, pastor? Como é que a própria verdade dava testemunho de Demétrio? Porque quando você anda certo, até a Bíblia trabalha no seu favor, fala que você está certo. Todas as pessoas dão testemunho da sua verdade que você vive nela. Então, quando você procura viver certo, não somente as pessoas falam bem de você, a própria Bíblia vai exaltar você com uma exaltação genuína, uma exaltação de Deus. E o apóstolo João disse, e sabes na parte final do verso 12, que o nosso testemunho é verdadeiro. Eles que também davam testemunho dele. E sabes, né, Gaio, que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, irmãos, a verdade ela só deixa o camarada livre. Coisa boa. Pastor, mas diz que o camarada ser verdadeiro ele sofre. Não, você sofre normalmente. Não quer dizer que você vai sofrer toda hora, todo dia, não. Mas é melhor você viver na verdade sofrendo com Deus do que na mentira sofrendo com o diabo. Que valor vai ter? Que benefício vai ter? Nenhum. Vai ter um benefício de condenação. Agora vamos fechar aí do 13 ao 15. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo, dizendo a Gaio, né? A carta era de João para Gaio, com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz, ou seja, boca a boca pessoalmente.
A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Olha como disse com a carta. Tem muita coisa que eu tenho para falar com você, mas tem coisa que eu quero falar de boca a boca pessoalmente, não é por carta. Porque tem coisa, irmão, que não dá para você falar por carta nem por telefone, tem que ser olho no olho. Você e a pessoa, vocês dois ali pessoalmente, certo? Então, o que deu para falar por carta, ele falou, deu uma preparada em cara. O negócio aí está assim. Mas eu indo aí, em outras palavras, eu vou chamar esse idiota e vou falar na cara dele o que ele está fazendo. Pastor, então quer dizer que quando a pessoa está pecando tem que ser repreendida na cara de todo mundo na igreja? Não, cada caso é um caso. A Bíblia fala assim, sabe onde Diótrefes caiu? Não precisa de ir, não. Se você quiser ir, pode, não precisa de ir, não. Diótrefes caiu aqui em primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Ele dando conselho a Timóteo, conselhos, um desses conselhos que ele deu é o seguinte, quanto aos que vivem no pecado, referindo-se até a obreiros aqui mesmo, presbíteros, também aos irmãos, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, o que João iria fazer com ele lá é quanto aos que vivem no pecado, repreenda eles na presença de todos, para que os outros também temam. Então tem hora que a pessoa está vivendo no pecado, ela tem que ser repreendida em público. Tem hora. Essa repreensão em público é muito rara. Por quê? Porque ninguém gosta de ser envergonhado. Mas ele não é o pastor que envergonha, nem Deus, é o diabo que levou a pessoa à vergonha. Quero dar lugar para ele. Então o que João, o apóstolo, falou que ia fazer com Diótrefes era isso. Eu indo aí, eu vou dizer tudo na cara dele que ele está fazendo. Os irmãos têm que saber disso, do que ele está fazendo. Então, esse é um caso mais extremo, né? Mas uma outra coisa que me chama a atenção, para encerrar, é a saudação. Aí ele fala assim, os amigos te saúdam. E também mandam saudação aí. Saúda a um por um. Quer dizer, é lógico que a igreja está mandando saudação, mas João estava falando, olha, saúda aos nossos amigos aí também, um por um. Olha só que palavra que ele usa. Saúda os nossos amigos, um por um. Saudação, educação. Então, na obra de Deus, nós temos que ter essa visão. Qual é a visão, pastor? Visão de irmandade, amor, amizade. A igreja é isso, não é? Isso que é bom, a pessoa chega na igreja, né? Às vezes não dá, quando já começou, mas não tem problema, tem irmão que tem esse costume, mas é bonito. O irmão chega, saúda os irmãos, na hora que acaba o culto, saúda os irmãos, né? Então, por quê? Porque nós somos uma família. Então a família precisa de viver unida. E para que a família viva unida, tem que um saudar o outro, um conversar com o outro. É lógico que nem sempre a pessoa tem tempo, né? Mas tem pessoa que às vezes acaba o culto, ela sai da igreja até sem dar parte dos irmãos. Se for analisar bem, a pessoa não faz nem maldade, nem sempre, mas se for pensar bem, isso consiste numa falha, né? Não é verdade? Porque a saudação faz parte. A pessoa começa uma carta, por exemplo, se você for ver, olha só, as cartas elas começavam com saudação e terminavam com saudação. Às vezes eles falavam de coisas sérias, complicadas, até correções severas, mas no final sempre saudação. Por quê? Porque tem que saudar, isso é questão de educação cristã. Então, nós temos que imitar a quem? Nós temos que imitar aquela pessoa que está praticando a justiça. Porque aquele que não pratica a justiça não viu a Deus, não sabe quem é Deus. Então, se eu quero ser bem sucedido na fé, eu tenho que estar imitando as pessoas que praticam a justiça. Imitar essas pessoas. Porque a pessoa que pratica o mal, se eu imitar, ela não chega aonde? E não adianta a pessoa falar, eu sou cristão. Né? Está até com esse Luciano do irmão Luciano. Adianta a pessoa falar,
Quantas pessoas chegam a ver na igreja, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, aí eu estou andando na rua, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa não está tendo nenhuma conduta social e educacional. Até isso aí falta da pessoa. Então, se a gente quer ser cristão bem sucedido, se a gente quer ser cristão que faz a vontade de Deus, né? A gente tem que imitar aquilo que é justo. A gente tem que imitar o que é bom. E o que é ruim a gente deixa para lá. Ah, pastor, então quer dizer que se tiver um problema na igreja com o irmão, eu tenho que deixar para lá. Você tem que procurar resolver o seu problema com o irmão. Essa é uma outra mensagem. Mas tem pessoa que às vezes está no meio do povo de Deus e está dando mau testemunho. E para Deus não adianta a pessoa falar que é da igreja só não. Ela tem que estar obedecendo a ele. Olha só, Diótrefes. Outra coisa, Diótrefes não era um irmão normal, ele era um líder. Mas só que Deus, Ele nos vê, cada um de uma forma diferente, mas no que diz respeito ao olhar dele, Ele vê da mesma maneira. Ele vê o irmão Gessino dentro das condições do irmão Gessino, do jeito que ele é. Nesse sentido é cada um de uma forma. Mas quando ele olha para o interior do homem, ele quer ver o quê? Justiça, amor, boas obras, sinceridade, verdade. Se a pessoa não tiver isso aí para Deus, não tem valor. Essa é a questão. Então o cristão tem que vir à igreja e preocupar em primeiro lugar com o quê? Com sua conduta moral diante da sociedade e espiritual